curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Vamos falar um pouquinho sobre a casa 7. E essa também é uma percepção que eu deixo aqui para reflexão para vocês, tá bom? Então a casa 7 fala muito sobre como a gente se filia ao outro. Tem muita gente que ainda tem dificuldade com relação a isso, né? Então eu vou trazer aqui de uma outra forma, de uma linguagem para a gente trabalhar. Então casa 7 é como eu me filio, né? Como eu faço as filiações. Por exemplo, quando a gente vai se filiar a um partido, tem regras, né? Tem diretrizes lá. Aí você fala, ah, não, esse eu não quero, aí eu não me filio. Ah, esse eu quero, me filio. Vocês percebem que por isso que a gente escolhe determinados relacionamentos? Que é a mesma coisa. Lembrando que casa 7, né? Agora vamos trazer a casa 7, ela fala sobre contratos. Ela fala sobre regras. Saturno se exalta lá. Então, isso é uma coisa muito importante. Lembrando que Vênus, ela tem um papel de união. Então, se é um papel de união, né, trazendo casa 7 Libra, Vênus regente casa 7, tá bom? Se ela tem um papel de união, ela tem acordos para que aquela união possa acontecer. Aí é que a gente começa a entender. Tudo bem, entendi isso, então é como eu me filio ao outro, como eu vou interagir com aquela pessoa, né? E isso não é... Aí é que entra a questão. Isso não é somente para relacionamentos, casamentos. Isso é para parceria, para assuntos comerciais, né? Então, isso é para tudo na nossa vida. Como a gente forma parceiros. Então, para formar parceiro, precisa ter esses requisitos. E seria mais ou menos assim, tá? O que eu quero trazer aqui, que é uma forma de reflexão, que eu acho que também é muito importante para a formação de vocês. Tá bom, Marcela, mas eu não tenho a casa 7 em Libra, eu tenho um outro signo. Eu vejo quem? Eu vejo Vênus no meu mapa astral ou a casa 7? Aí é que está. Com relação à minha percepção, aos meus estudos, eu começo a trazer que a gente deve olhar para as questões de como eu me filio o regente da 7 e o signo da 7. Por exemplo, se minha casa 7 ela está no signo de Saturno, eu não vou olhar Vênus. Ah, mas a minha Vênus está na casa 2. Não olho Vênus. Eu olho o quê? O Saturno. Por quê? Porque o Saturno, ele tá na casa 7, ele manda na casa 7. E se a casa 7, ela é uma arena, uma área da nossa vida que fala como eu me filio, eu não vou ver Vênus. Por isso que a gente começa a ter os desafios, né? Que desafios é? O que seriam esses desafios? É que a gente tem a mandala original, que é sempre Libra e Vênus na casa 7. Quando a gente não tem essa mandala original, a gente vai ter os desafios com relação ao signo que está na casa, nessa casa, né? E o regente. Então, na minha percepção, né? Que isso eu queria compartilhar com vocês aqui, eu também queria trazer isso para vocês fazerem as reflexões de vocês, porque para mim começa a fazer mais sentido assim. Eu não vou olhar minha Vênus. A minha Vênus eu vou olhar para qual casa o signo tá. Então, exemplo assim, minha casa 3 está em Libra. Então, a casa 3, que é regida por Libra, aí eu vou olhar não Vênus no sentido de relação, mas no sentido de comunicação. Por isso que tem alguns planetas que não batem com as casas. Aí a gente tem, como eu falo, esses desafios. Porque, por exemplo, quando a gente fala que Áries está na casa 7, quem manda na casa 7 é Marte. E aí por isso que tem um desafio. Existe como se fosse uma cacofonia, sabe? Não tem concordância zodiacal. A gente tem, dentro da gramática, dentro da composição musical, um negócio chamado de concordância, para que haja harmonia. E às vezes não tem concordância. Por isso que tem os desafios. Vocês pegaram isso? Acho que esse áudio é muito importante para vocês.
para que a gente possa ampliar e olhar a astrologia de uma outra forma. Tudo bem, Marcela? Então, por exemplo, quando a pessoa tem principalmente os signos de fogo, signos de ar também, né? Principalmente quem? Gêmeos, Libra não, nem Aquário. Poxa, mas Aquário é frio e distante. Sim, gente, só que o regente é Saturno, ele gosta de compromisso. O Aquário gosta de compromisso, ele é um signo fixo. Vocês entendem? Então, ou seja, Gêmeos, qual que é a dificuldade dos Gêmeos? Regente é Mercúrio. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me aprofundar, de firmar. Ele sempre vai dispersar, né? E os signos de fogo, principalmente. Qual dos 3 signos de fogo que é um pouco, que tem menos desafio? Seria Leão, de alguma forma, porque ele é um signo fixo. Mas os outros vai trazer desafios. Beleza, então eu já tô sabendo disso, ok. Porque se a gente pensar no seguinte de Sagitário, a maneira como eu me filio é com alguém de liberdade, com muito espaço. Todos esses 3 signos. Gêmeos também. Eu preciso de espaço, eu preciso de independência, eu preciso de um lugar amplo. Mas, gente, mas aí você nunca tá com o outro, porque se a gente tá falando o que eu acabei de falar no começo desse áudio, se a gente falar que Vênus é um negócio de união de cola, como é que eu vou me unir a algo que precisa de muito espaço, que precisa de muita liberdade? Vocês entendem aqui os desafios? E por que eu tô falando disso? Porque, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela pode vir a ter um Sagitário na casa 7, e aí ela tem muitos signos, por exemplo, na casa 4. Muitos signos, não, perdão, planetas na casa 4. Né? Ou planetas que estejam, por exemplo, numa energia taurina, né? Numa casa 12. Como você entende o conflito? Porque para a pessoa se filiar, ela precisa dessas condições, só que ao mesmo tempo ela também tem planetas dentro dela que precisam expressar vínculos, que é a casa 4. Nesse caso seria a energia de Virgem. Então, olha o conflito, tá bom? Além disso que eu tô colocando aqui para vocês, qual é outra questão que a gente também tem que ver? Com relação a quem está na casa 4. Ah, tem planetas lá. Pô, tem planetas? Então é como se... Vamos imaginar aqui, ó. É como se minha cláusula de contrato também tivesse esses planetas exercendo funções. Eu tenho que levar em consideração, então, o signo que está na casa 7, o regente o regente da casa 7 e se tem planeta lá dentro, porque aí muda tudo. Então, por exemplo, se tiver um Marte, o meu contrato de filiação, ele vai estar vinculado com, vamos imaginar, eu gosto de interagir de uma maneira aventureira, eu gosto de interagir de uma maneira, às vezes, com discussões, com discórdias, eu gosto de interagir de uma maneira com muita independência, liberdade, é a maneira que eu gosto de me filiar, porque Marte está ali. Ah, se a gente tem um Urano na casa 7, por exemplo, eu tenho um Urano na casa 7. Como é que eu gosto de me filiar? Sem regras. Porque o Urano não gosta de regras, ele faz as próprias regras. Lembrando que o Urano vem depois de Saturno. Sempre quando vocês tiverem dúvidas, sempre peguem a mandala original, entendem a mandala original, para depois vocês entenderem, né, essas variações. Porque são essas variações que fazem com que as pessoas venham ter experiências. E aí o que acontece? Quando a gente pega e a pessoa fala, mas você tem que ter um relacionamento harmônico, em paz. Beleza, só que a pessoa tem Urano e Marte na casa 7 com Plutão ali, ela não vai ter, porque a forma dela se filiar está relacionada com as experiências onde esses planetas estão atuando. Não há como essa pessoa ter, porque a pessoa veio ter essas experiências. Por exemplo, eu já fiz um atendimento onde a pessoa tinha Urano na casa 7 e ela começou a falar de alguns assuntos e esse Urano ele foi ativado por um trânsito e ativou o Urano. O que aconteceu? A pessoa falou assim, Marcela, é tão estranho, eu tenho um relacionamento que é assim, nossa, a pessoa me leva nos céus, porque o Urano faz isso, faz com que a gente amplie também, né? Faz com que a gente olhe as coisas de uma nova percepção. E do nada acaba. E do nada a pessoa, vira da água pro vinho. Ele falou que teve umas 3, 4 vezes isso. Isso é uma tendência de quem tem Urano, por exemplo. São relacionamentos altamente elétricos, inspiradores, com muitos insights, algo que vai além das coisas, mas que a pessoa do nada fica sem chão.
né? Vocês entendem? Aí o que acontece? O que a pessoa vem falar? Ah, Marcela, mas aí... eu queria ter um relacionamento. Só que às vezes, isso que a gente tem que entender no mapa astral. Só que as suas experiências não é igual uma pessoa que tem Vênus na casa 7, uma Lua na casa 7, né? Um nó do Sul na casa 7, um Saturno na casa 7, que vai determinar e que vai mostrar que essa pessoa vai ter experiências, por exemplo, que realmente ela vai formar parcerias, vínculos de maior longo prazo. São tendências, tá? Isso são tendências. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente entenda isso e tenha que levar em consideração tudo isso que a gente está falando. Porque aí a gente mostra, aí a pessoa fica com clareza. Ah, agora eu entendi. Aí, assim, vamos lá. Tem como eu evitar esses planetas? Não tem como eu evitar. Então, exemplo, uma experiência. Tem como eu evitar uma experiência? Não há como se evitar experiências, tá? Mas tem como você ter consciência e saber o que trabalhar em cima delas. Poxa, se eu sou uma pessoa que tenho, por exemplo, Urano nessa casa, começa a perceber que tem uma recorrência, um ciclo. Opa, peraí. Eu posso entender o quê? O que eu tenho que aprender com isso? Vocês entendem isso? Para as minhas questões de... Por que eu trago isso para as minhas questões de relacionamento? É nisso que a gente tem que entender. É porque... O que eu tenho que aprender? Porque, na verdade, no final... Quando a gente morre, gente, quando a gente vai morrer, o que fica é o que a gente assimilou, aprendeu, expandiu de consciência. É isso, de fato é isso. Tá, o que eu aprendi? O que isso pode trazer pra mim? Ah, pode trazer, às vezes, que eu tenho que ser uma pessoa um pouco mais autossuficiente, eu não posso ficar dependendo tanto do meu parceiro, pode ser que em vidas passadas eu dependi muito do parceiro, com Urano lá faz com que eu não dependa. Pode ser que eu tenha que ver relacionamentos de uma outra forma. Então, aí a gente não vai chegar pra pessoa e falar assim, ai, não, fica tranquila, você vai ter um relacionamento a longo prazo. Aí você vai ver no mapa astral, às vezes a pessoa não vai ter relacionamento a longo prazo. Ela não vai ter. Às vezes a gente olha no mapa astral, olha, você não vai, às vezes, constituir uma família nos parâmetros de uma lua de casa 4, por exemplo, né? Por que a gente tem que falar isso de uma maneira sincera? Porque a pessoa precisa entender as experiências dela. E isso não é uma verdade, gente? Vocês não passam experiências diferentes que as minhas? Lógico que vocês passam. Vocês passam experiências, né? E aí tem aquela coisa que a gente até pode falar, poxa, mas Marcela, por que eu tenho que passar por essa experiência? Às vezes a gente passa por experiências de 3 anos, com 4 anos, 5 anos. Porque você tem que aprender alguma coisa com relação a isso. Não tem como você evitar. Não existe como evitar. Eu falo que assim, gente, uma coisa também que é importante, que assim, as experiências mais kármicas, ou seja, experiências que são mais trabalhosas, são experiências onde a gente não consegue ter muito controle, que é na infância. Que é na infância. Quando a gente cresce, a gente tem um pouco mais de noção, mas quando a gente é criança, não tem muito. A gente não tem muito, né? A gente não tem o chamado do livre-arbítrio. Então, ou seja, eu posso compreender isso, né? E isso faz com que eu expanda a consciência. Faz com que eu tenha maior clareza sobre as coisas. E perceba que falando sobre a casa 7, né? Que a minha filiação, ela é dessa forma. E tá tudo bem ser dessa forma. Não há errado eu me filiar dessa forma. É claro que para o molde com relação à mandala natural original, lógico que você não vai conseguir ter aquela... Não tem. Né? Por que eu tô falando isso? Porque, olha, aí a gente vai finalizar essa questão de casa 7 relacionamentos. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes veio viver determinadas experiências relacionado com tudo isso que a gente tá falando, e aí ela vai viver muito com o que o coletivo põe. Então, exemplo assim, né? O coletivo põe que você tem que casar, que é seguro, e você tem que ficar até o resto da sua vida e ter filhos, tá bom. Então, mas ela não está vivendo a partir do que o mapa aponta para ela. Vocês entendem a diferença? Ela está vivendo aquilo que o coletivo põe. Aí ela fica com conflitos, com questionamentos e não entende aquilo. Não entende. De vez ela trabalhar o que o mapa aponta, trabalhar as inclinações, sejam inclinações destrutivas, trazer para que sejam construtivas. De vez ela fazer todo esse jogo, não, ela vive que o coletivo põe. O que o coletivo põe? Que você tem que formar uma família, né, de certa forma, formar uma família,
Tudo bem, precisamos formar família? Precisamos. Por quê? Porque família é base, precisamos formar relacionamentos? Precisamos, que é casa 7. Precisamos, mas não da maneira como o coletivo põe, e sim como o seu mapa astral aponta. É diferente. É diferente. Por isso que quando a gente começa a viver as nossas energias, né? Que são as energias que você respirou. O que é o sopro da vida? É a sua primeira respiração, que é o quê? Quando você pega o conjunto de planetas que está no meio no céu. É o sopro da vida, então você encarna aquele conjunto de planetas e que a questão da conversa interior de vocês é os planetas. Não há outra solução, não há outra forma, né? Senão não faria sentido a gente nascer no dia, no local e no horário, não faz sentido. E é tão importante que todos esses, a localidade, se a gente for pegar, ela é numérica, porque é longitude e latitude, pessoal. É número, dia é número, mês é número, ano é número, horário é número. Vocês entendem isso? E número é como Deus fala com a gente. Porque Deus fala com a gente através de número. É numeração. Então a astrologia, ela nos traz e nos comprova isso, tá bom? Então assim, peguem esse curso, esse áudio para a vida de vocês.